Olá! Os protestantes afirmam que não há necessidade do sacerdote para se achegar a Deus. Já os nossos queridos irmãos católicos afirmam que sim. Um dos textos usado, por exemplo, é Tiago 5, verso 16, que diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Afinal, precisa ou não de um sacerdote para interceder a nossa oração ao Pai? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, este é o programa Na Mira da Verdade e é muito bom ter você aqui com a gente. É um prazer ter você com a gente, fazendo o programa acontecer. Afinal de contas, este é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. São as suas perguntas que fazem tudo isso acontecer. Mas quem está na mira para responder a sua dúvida, baseando nela a palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E obrigado mais uma vez ao nosso telespectador e telespectadora que acompanha com grande carinho o nosso programa. E a você que pela primeira vez assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é um programa de respostas a dúvidas bíblicas. E se você quiser participar conosco, vai ser uma honra ter a sua pergunta e logo mais o Tito dará a você as informações de como você pode manter contato conosco. Sim, eu falo já como é que você faz para você participar do programa, mas eu li um texto aqui, Tiago 5, verso 16, que afirma uma coisa, né? Fala que nós confessamos, quer ver, ó, Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Se os protestantes afirmam que não há necessidade de um sacerdote para sermos ou nos achegarmos até o Pai, por que os nossos queridos irmãos católicos afirmam que sim, há necessidade, e um dos textos usados é justamente esse aqui? Professor Leandro Quadros, essa é uma dúvida constante e a gente quer saber aí o que a Bíblia pode orientar. Já que Tiago está falando aqui que nós precisamos confessar para alguém aqui, como é que fica se eu posso confessar? Os protestantes, nós protestantes, né, afirmamos que a gente tem que confessar direto a Cristo, direto ao Pai. Então, como é que fica isso? Uns dizem que é direto ao Pai, outros dizem que há necessidade de um sacerdote aqui. Como que a gente entende essa questão, professor? Vamos explicar primeiramente Tiago 5,16 e mostrar para o nosso querido telespectador o porquê que a Bíblia ensina que não há mais a necessidade de um sacerdócio humano para intermediar a nossa relação com Deus, tá? Mas isso não significa que o papel de sacerdote como líder religioso não seja algo importante, né? Ele é líder religioso da sua igreja, como por exemplo a Igreja Católica. Mas a função de intermediar uma relação entre Deus e o ser humano, a função de proporcionar, intermediar, diríamos assim, o perdão de Deus, outorgar o perdão de Deus a outra pessoa, realmente esta função não existe, não é dada a pessoa alguma nas Escrituras. Primeiro, Tiago 5,16, quando fala de confessar os pecados uns aos outros, né? Existem duas interpretações principais desse texto. A primeira é de que confessar os pecados aos outros é reconhecer diante dos outros as nossas falhas para com eles, né?
Então seria aqui não uma confissão a um sacerdote, até porque aqui não envolve mediação, intercessão nesse contexto. Tá? Então seria confessar os erros praticados contra uma pessoa para conseguir o perdão dela. Esse texto também pode significar, e o contexto dá base para isso, que, por exemplo, a pessoa que está doente e sabe que a sua doença foi ocasionada por algum tipo de pecado, ao pedir ao presbítero da igreja ou ancião em outras igrejas que ore pela pessoa, contar para ele qual foi o pecado que levou a pessoa a ficar doente, caso a pessoa tenha consciência disso, para que daí seja feita uma oração para Deus perdoar este pecado e curar esta pessoa. Então aqui no contexto, né, fala-se de presbíteros, né? E o verso 13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Então veja, é uma confissão de pecados de uns para com os outros, ou seja, não é uma via de uma mão só. Não é só uma pessoa confessando seus pecados para o sacerdote, não. Aqui pode sugerir o contexto, né? Confessar os pecados ao presbítero, né, que levaram a pessoa a ficar doente, e da mesma forma o presbítero vai chegar no momento em que ele também vai precisar de oração. E aí ele também vai dizer, olha, possivelmente fiquei doente por causa desse pecado, desse estilo de vida. Então, é uma via, são duas vias, uma via de mão dupla, na verdade. Né? Ou a primeira interpretação que eu apresentei para você, né? Confessar as falhas para com as pessoas para conseguirmos o perdão. Então, essas são as duas principais interpretações. E por que a interpretação de confessar a um sacerdote humano, ela não entra em questão aqui entre as interpretações principais desse texto? Eu vou dar só duas razões, entre outras que existem, né? Para nós respondermos aqui mais perguntas dos nossos telespectadores. A primeira razão é que já temos um sumo sacerdote por meio do qual podemos nos achegarmos a Deus e recebermos o perdão. E esse sumo sacerdote é um ser divino humano e é Jesus Cristo. Veja o que diz Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então você percebe, aqui mostra que o sumo sacerdócio de Cristo substituiu o sacerdócio do antigo Israel, que era diferente do sacerdócio católico hoje, mas em referência ao sacerdócio de Israel, isso foi substituído, diríamos assim. A função foi transferida totalmente para a pessoa de Jesus. E diz que isso aqui é o mais importante da carta aos Hebreus, não é? Ora, o essencial das coisas que temos dito, ou seja, o mais importante do que falamos até aqui é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário. Então, sendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, pela fé nós podemos nos aproximarmos por meio de Jesus, pela fé em Jesus, do trono da graça de Deus. Então não há mais a necessidade de um sacerdócio humano no sentido de intermediar uma relação, bem como o perdão que deve existir da parte de Deus para com o ser humano. Então nós já temos esse sumo sacerdote, essa é a primeira razão. E a segunda e última razão que eu vou apresentar hoje
é que agora todos os crentes, em certo sentido, em outro sentido, são sacerdotes. Você já ouviu falar da doutrina do sacerdócio de todos os crentes? O apóstolo Pedro ensina, e ele beija e afirmam que ele foi o primeiro papa, mas ele não tinha esta compreensão, porque ele diz que todos os crentes que aceitaram a Jesus e que levam o evangelho, eles são sacerdotes. Não no sentido de promoverem perdão aos outros de forma direta, mas sacerdotes por quê? Porque ministram o evangelho, pregam o evangelho para outras pessoas. E a doutrina do sacerdócio dos crentes, ela é bem clara aqui em 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Veja, é Pedro quem está dizendo isso para os cristãos. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim... Agora, olha o porquê que nós somos sacerdotes. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em que sentido os crentes são sacerdotes? Porque eles foram chamados das trevas para a luz e eles foram incumbidos de proclamar a mensagem de salvação. Então, o sumo sacerdócio de Cristo no céu e o sacerdócio de todos os crentes nos impossibilitam, né, de aceitarmos a função sacerdotal, né, católica, que, diríamos assim, intermedia uma relação entre Deus e o ser humano e proporciona o perdão aos seus pecados através da confissão auricular. Tá? Então, em resumo, é isso. Óbvio, respeitamos e entendemos a importância, né, do líder religioso, mas só questionamos biblicamente esta função. Tá? E é o que a Bíblia ensina e, por isso, devemos aceitar aquilo que as Escrituras nos apresentam. Muito bem, professor, muito bem, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. 12 981510101. Mande a sua pergunta por SMS, também pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e o nosso Instagram é @namiradaverdade. Mande as suas perguntas nos comentários dessas plataformas e aqui no nosso SMS, e a sua pergunta estará na Mira da Verdade. Eu tenho a primeira pergunta aqui, que tem tanto no Facebook como aqui no nosso SMS. Eu vou colocar essa aqui do SMS. A pergunta é, deixa eu ver o nome do pastor, Pastor Orlando Barbosa, da Assembleia de Deus, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A pergunta dele é a seguinte, professor. Sobre o dia de finados, ele quer saber. Em Isaías 66:24 diz que os mortos se verão. E também na parábola do rico e Lázaro, eles também se veem. Como é isso? Se sabemos que os que dormem ou morrem esperam o chamado do Senhor, uns para a glória e outros para a condenação, me explique o seu raciocínio, professor. Obrigado e em tempo reitero o meu respeito e admiração. Nós é que agradecemos, pastor, pela sua participação aqui, pelo senhor se manifestar. É um prazer muito grande receber a sua pergunta aqui e juntos estamos aprendendo mais. Professor, qual que é o seu raciocínio sobre essa questão do pastor Orlando aqui, professor? Lá do dia de finados, né? Como é que fala que em Isaías 66:24 diz que os mortos se veem? E a dúvida dele também é com respeito à parábola do rico e Lázaro. Pastor, muito obrigado, viu, pela sua pergunta, né, e pelo seu carinho, né, e respeito para com o trabalho da Novo Tempo. Né? Pode ter certeza que nós temos também um profundo respeito, né, pelo seu ministério e não temos dúvidas, né, de que Deus o tem guiado e o continuará guiando, né, para aprender cada vez mais coisas novas na palavra dele. Veja, meu irmão, realmente você entrou numa questão interessante. Como harmonizar o fato de que a Bíblia diz que os mortos viverão, não é? Por exemplo, tem um texto em Isaías 26:19, que diz assim que os mortos
voltarão a viver, viverão, ressuscitarão. Como harmonizar isto com o fato de que, na parábola do rico e Lázaro, parece que os mortos conversam uns com os outros? Para entendermos isso, pastor, primeiramente, devemos compreender que a antropologia hebraica, né, ela entende a natureza humana como sendo holística. O que significa uma natureza holística? A palavra holístico vem do grego holos e significa integral. Então, a antropologia bíblica ensina que o ser humano é um todo integral e inseparável. Então, neste raciocínio, que é diferente da filosofia grega, e eu vou lhe mostrar mais um exemplo, o ser humano só pode estar vivo quando o corpo está unido com o fôlego de vida de Deus, que é o Espírito, não é? Então, e tem a sua espiritualidade sendo trabalhada. Então, é um aspecto físico, mental, espiritual e social. Essas 4 áreas do ser devem ser trabalhadas harmonicamente para que o ser humano possa ter uma vida plena. E para o pensamento hebreu, durante a morte, quando o fôlego de vida de Deus sai do corpo, a pessoa deixa de existir e volta ao pó da terra e dormirá o sono da morte até o dia da volta de Cristo, quando ele ressuscitará os vivos, os justos mortos, e transformará os vivos de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Tendo como base a antropologia bíblica, né, que vê a natureza humana como holística, vai ficar mais fácil compreendermos Lucas 16. Lucas 16, ele não é uma história literal e não deseja nos transmitir, pastor, um ensinamento sobre a vida pós-morte. Por quê? Quando nós avaliamos a parábola, nós percebemos na própria parábola a impossibilidade disso ser literal. Então, o que Jesus fez? Ele pegou uma história popular na época, né? De acordo com alguns, essa história foi contada originalmente, parece, por Heródoto, né? E havia uma crença, uma história muito comum, muito parecida e corrente naqueles dias, porque o judaísmo já estava sob a influência grega. E aí Cristo pega uma história popular para ensinar uma lição moral. E os detalhes da parábola, eles não devem ser interpretados como literais, mas apenas como um pano de fundo para destacar a lição moral. E a lição moral da parábola está dos versos 29 ao 31, ou seja, se a pessoa quiser ser salva, né, tem que aceitar ao Messias e a lei de Moisés e os profetas, ou seja, crer no Antigo Testamento e na sua mensagem. É isso que Cristo quis transmitir. E agora, qual é o detalhe da parábola que mostra que se trata de uma narração fictícia e não de um diálogo literal entre mortos? Aqui Cristo usa a personificação, né? Assim como em Juízes 9, por exemplo, Jotão personificou as árvores, fazendo-as falar para poder transmitir melhor a sua instrução, aqui Jesus fez a mesma coisa. Então, por causa do tempo, após o intervalo, eu vou lhe mostrar brevemente os detalhes da parábola que nos impossibilitam de interpretá-la como sendo algo literal. A gente volta já já. Voltando à nossa explicação de Lucas 16, 19 a 31, onde se encontra a parábola do rico e Lázaro, né? Vamos continuar aqui explicando a dúvida do pastor Orlando. Então, no verso 23, lemos o seguinte, ó, no inferno, que no grego na verdade é o Hades, né? Morreu também o rico e foi sepultado.
ou melhor, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a ele. Se isso aqui for uma narrativa, né, de algo que acontece após a morte, nós vamos aqui ter um problema teológico. O céu e o inferno são vizinhos, ao ponto do que os que estão sendo atormentados podem ver os salvos e os salvos podem ver aqueles que estão sendo atormentados. Se isso for uma realidade, não tem como o justo ser feliz no céu. Não tem como. Porque se ele ver todos os dias um parente que não aceitou a Jesus ser atormentado, não tem como ele ser feliz. E aqui no relato, claramente, o indivíduo que está no lago, que está no Hades, né? Ele enxerga Abraão e Lázaro próximo a ele, né? E um detalhe interessante, para Jesus não dar margem para crerem na imortalidade da alma, Jesus não coloca nesta história um espírito no inferno e outro no céu, ele coloca corpos. Olha que interessante, ó, verso 24. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, quem está no céu tem um dedo, ou seja, tem um corpo físico. Quem está no inferno ou no Hades também, porque ele tem uma língua e pede que a língua seja refrescada. Então Jesus não coloca aqui no Hades ou no céu espíritos desencarnados, mas corpos. Então ele usa uma história popular, uma crença popular, mas ele já dá uma corrigidinha, né, para ensinar uma lição moral. Então esses detalhes da parábola, pastor, entre outros, nos impedem de aceitá-la como um relato literal, tá? Eu recomendo que o pastor estude a antropologia bíblica, lendo, por exemplo, um livro de Samuel Bacchiocchi, tá? Intitulado Crenças Populares. São elas bíblicas? Esse livro você pode adquirir, pastor, com a Casa Publicadora Brasileira. Ele tem um capítulo que fala sobre a questão da mortalidade da alma, e outro capítulo sobre o inferno. E aí tem outros assuntos interessantíssimos, né? Então, você pode acessar o site cpb.com.br ou, em horário comercial, ligar para 0800 979 0606. Muito bem, muito bem. Olha só a pergunta, nós falamos aí sobre os nossos queridos irmãos católicos. Deixa eu ver como que é o nome dele, ele não falou. Fique com Deus. É Leandro também o nome dele. Ele diz o seguinte, graça e paz. A minha mãe, ela é muito católica, porém eu nunca encontrei algo na Bíblia que confirmasse que Maria foi para o céu. Existe algum verso na Bíblia que fala sobre isso? Obrigado, fiquem com Deus. Olha aí, professor, a questão de Maria é um outro tema bastante interessante, né? Maria, mãe de Jesus, muitos acreditam que ela intercede por nós, que ela está junto ao Pai lá, junto a Cristo. Onde na Bíblia consegue mostrar isso pra gente? Assim pergunta o Leandro, lá do Pará. Veja, meu amigo e xará, a Bíblia realmente não ensina que Maria foi para o céu, tá? Nossos irmãos católicos têm como base, principalmente a tradição da igreja, mas também usam, por exemplo, Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala de uma mulher, né, vestida de branco e gloriosa, né, como o sol. E eles interpretam, né, esta mulher como sendo exclusivamente Maria. No início do capítulo parece realmente ser Maria, porque fala que esta mulher deu à luz a Jesus, não é? Mas quando você segue a leitura, você vai, por exemplo, para o verso 6, diz que esta mulher foi guardada por Deus no deserto por 1260 dias, que em profecia, um dia equivale a um ano. E esses 1260 anos se referem ao período em que a igreja de Deus,
que é simbolizada por uma mulher na Bíblia, pura, né? Você pode ver isso também em Efésios 5, 22 a 28, 2 Coríntios 11, 2 também. Por 1260 anos, do ano 538 a 1798, a igreja foi perseguida no período medieval. Então esta mulher de Apocalipse, ela mais se enquadra na igreja de Deus sendo perseguida durante 1260 anos. Não pode ser Maria, porque Maria nem viveu tudo isso. Nem um ser humano viveu tudo isso, né? 1260 anos, tá? Especialmente depois do período pós-dilúvio. Então, Apocalipse 12 não pode realmente ser usado para interpretar como sendo Maria no céu. Outro detalhe, quando Jesus foi para o céu, bom, pelo menos neste momento, nós temos a certeza de que a mãe dele não foi com ele. Lemos aqui, ó, em Atos 1, capítulo 1, versículo 14, ó. Depois que Jesus vai aos céus, isso é mencionado dos versos 6 até o 11, né? Cristo vai para o céu. Aí, depois que Cristo vai para o céu, o verso 14 diz assim, ó. Todos estes, falando aqui dos apóstolos, né? Perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, claramente, quando Jesus subiu aos céus, Maria não foi com ele. Ela permaneceu aqui. Agora você pode perguntar, mas Leandro, não existe a possibilidade de ela ter ido depois? Até poderia. Porque a Bíblia menciona pessoas no céu, vivas, com seus corpos, né? Por exemplo, Enoque foi levado para o céu, de acordo com Gênesis 5:24. Elias foi levado para o céu, de acordo com 2 Reis, capítulo 2. E Moisés acabou sendo ressuscitado para ir para o céu, de acordo com Judas 1:9 e Mateus 17, 1-9. Poderia Maria ter ido depois? Poderia, mas a Bíblia não ensina isso. Ela só menciona por nome Enoque, Elias e Moisés. E se fosse um assunto de extrema importância para o cristão, a intercessão de Maria, jamais Deus deixaria de fazer menção à ascensão dela, né? Então, não tem como provar que ela foi. Na verdade, de acordo com Atos 1:14, ela ficou aqui. Se foi depois, a Bíblia não o menciona, e já que ela menciona Enoque, Moisés e Elias, e nenhum deles está lá sem o corpo, e nenhum deles está cumprindo o papel de intercessor, então não tem um porquê de Maria cumprir esse papel. Até porque 1 Timóteo 2,5 diz assim, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí o verso 6 explica o porquê, o qual se deu em resgate por muitos. Ou seja, só pode interceder pelo ser humano quem tem dupla natureza. O único ser que cumpre esse requisito é Jesus Cristo. Ele é Deus, né? Ele é o verbo, é o agente ativo da criação, de acordo com João 1:1-3, mas João 1:14 diz assim, o verbo se fez carne. Então, com a sua divindade, Cristo aproxima Deus da nossa humanidade e com a sua humanidade, Cristo nos aproxima da divindade. Então, ele tem dupla natureza e ele morreu na cruz pelos pecados. Então, ele é quem tem o gabarito, diríamos assim, para interceder por nós. Maria e nenhuma outra pessoa tem gabarito para isso. Por mais que respeitemos a mãe de Jesus e devemos fazer isso, ela não tem esta função de intercessão. Muito bom, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o João Carlos. E a pergunta do João Carlos é a seguinte. Os adventistas não acreditam no espírito e na alma,
Então, como eles explicam o texto de 2 Coríntios 12? Professor, essa é para você. Nós, adventistas, não acreditamos em espírito e alma. Então, como é que a gente consegue explicar 2 Coríntios 12? Eu vou ler só o comecinho aqui para o nosso telespectador contextualizar. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu viver e gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Esse é um trecho onde Paulo está dizendo aqui que um certo homem foi até o terceiro céu, foi ao paraíso. Como é que é isso? Em corpo, carne e osso não foi. Foi em espírito. Então, como é que a gente não acredita no espírito, numa alma? Veja, nós temos que entender aqui que Paulo está falando de visões proféticas, né? Então ele está falando assim, ó, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai contar a visão. Conheço um homem, na verdade é uma referência a ele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu é a morada de Deus, o paraíso. E aí tem entre parênteses, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Por que que ele disse isso? Porque o profeta, quando tem uma visão, ele tem a sensação de não estar no corpo. Porque ele pode ser levado para o passado ou para o futuro. Em visão. Em visão. Mas é óbvio que o espírito do corpo não saiu dele, porque se saísse ele teria morrido. Se o espírito sai do corpo, ele teria morrido. Né? Aí nós teríamos que crer na chamada meditação transcendental, que é possível o espírito sair do corpo e o corpo permanecer vivo. Isso não tem nenhum cabimento no texto bíblico. Então Paulo somente está falando aqui da sensação que o profeta tem quando ele recebe uma visão. Né? Ele pode ser transportado para outros lugares, ele pode ir para o passado e pode ir para o futuro. Tá? Mas Paulo não fala aqui que o espírito dele foi para o céu, aí o corpo dele morreu e depois o espírito voltou para o corpo e ele reviveu. Não é isso que Paulo ensina. Tá? Então o contexto é esse, é visão profética. É a sensação que o profeta tem quando está em visão. E o próprio Paulo, só para te esclarecer, o próprio apóstolo Paulo acreditava que a morte é um sono até a segunda vinda de Cristo. Tá? Então 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, por exemplo. Ó. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Veja agora o versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, para Paulo, os mortos dormem e graças à ressurreição de Cristo, eles poderão ser ressuscitados quando Cristo voltar. Então, esta é a crença do apóstolo Paulo. Então, lembre-se de interpretar 2 Coríntios 12 naquele contexto que eu lhe expliquei, juntamente com 1 Coríntios 15, versos 20 e 23. Muito bom, professor, muito bom. A próxima pergunta aí, você pode participar através do nosso Facebook, na miradaverdade.nt, do Instagram e também do SMS. Agora, aqui no Facebook, quem mandou foi a Nícia Regina. A pergunta dela é a seguinte. Eu gostaria de saber onde está na Bíblia as adorações que são mostradas nas igrejas hoje. Muita correria dentro da igreja, roupas compridas, pessoas pulando. Onde há fundamento disso na Bíblia?
professor, essa é a questão. É muito visto hoje as manifestações espirituais nas igrejas. Mas isso acontecia ali na época de Jesus? Ou por que isso acontece? Há fundamento na Bíblia para isso? Como é que é? Olha, primeiramente, nós não podemos questionar a sinceridade, né, dos cristãos que têm um estilo de culto diferente, né? Lógico, a Bíblia tem sim um padrão de culto. Eu vou mostrar isso. Mas isso não significa que esses cristãos que por enquanto não seguem este padrão bíblico, não significa que eles não são filhos de Deus e não são pessoas sinceras. Né? Existem cristãos que adotam estilos de culto que não fazem parte do estilo de culto bíblico, que são mais fervorosos, né, em sua fé a Jesus do que muitos cristãos que se dizem tradicionais. Né? Então, nós não podemos julgar as pessoas, avaliar, esse cristão aqui não é um bom cristão ou um verdadeiro cristão porque participa desse tipo de culto. Isso nós não podemos fazer. Agora, nós podemos sim, à luz da Bíblia, avaliar como deve ser o culto cristão. Você vai para 1 Coríntios 14 e você vê que Paulo estava tendo um problema com a igreja de Corinto. Eles estavam fazendo um uso indevido do dom de línguas. Tá? Eles estavam usando o dom de línguas de uma forma que estava bagunçando o culto. E aí Paulo começa a corrigir, mostrar como é o correto dom de línguas, né? E aí, falando do culto, ele diz nos versos 33 e 40 o seguinte: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, primeira coisa, quando Paulo corrige aquele estilo de culto em Corinto, ele fala que Deus não é de confusão, mas é de paz. Então o culto não pode ser confuso e tem que ser pacífico. Algo tranquilo. Tá? Tem que ser racional. Isso não quer dizer que não tenha que ter emoção. Porque um culto só racional, ele é frio. E um culto só emocional, ele é simplesmente emotivo e não apela à mente, à razão. E no verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então veja as características do culto, não é? Não pode ser confuso, pacífico, decente e com ordem. Então cada cristão é convidado a avaliar o estilo de culto de sua igreja e buscar ajuda a Deus para se adaptar a esse estilo proposto por Paulo à igreja de Corinto. Muito bom, professor. Nós temos que ir para mais um intervalo. Mas não sai daí não, hein? A gente volta já já. Estamos de volta e eu quero apresentar para você o nosso curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Você quer estudar com a gente sobre o tempo que nós estamos vivendo, os últimos tempos? Você pode adquirir gratuitamente esta revista. Basta você acessar agora o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você clica lá e você vai fazer um cadastro e ela vai chegar aí na sua casa sem custo algum. Peça agora mesmo a revista Verdades para o Tempo do Fim. Aqui no Novo Tempo, você sabe, né? Tem vários estudos bíblicos que nós oferecemos. Esse é o que o Na Mira da Verdade oferece desde que começou o programa. É um curso bíblico fantástico. Se você conheceu o Na Mira há pouco tempo, ainda não pediu esse estudo bíblico, faça junto com a gente, estuda com a gente. Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico fantástico. O último que nós lançamos aqui na Novo Tempo foi esse aqui, ó. Esse guia de estudo Marcadas pela Fé. Histórias das mulheres da Bíblia, mas que tem tudo a ver com o nosso viver. Se você quer saber um pouquinho sobre esse estudo aqui, ó,
marcadas pela fé, você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 2127 3121 e pedir o curso bíblico Marcadas pela Fé, tá bom? Peça hoje mesmo, estude a Bíblia, que com certeza você vai crescer na sua vida em todos os aspectos. Eu quero aqui colocar agora a próxima pergunta. Essa é uma daquelas perguntas capciosas. Vamos ver como é que o professor vai se sair. Meu amigo professor Leandro Quadros, olha só a pergunta. Eu tenho uma dúvida sobre o santuário celestial. Se ele sempre existiu, ou seja, não foi criado, não dá um sentido de que Deus está ligado ao espaço? O que também não faz sentido? Veja só, o santuário terrestre, por exemplo, foi um modelo do santuário celestial. Nós sabemos que Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. Agora, o que é o santuário celestial? Será que ele está limitado a um espaço físico? Se for isso, será que Deus não está limitado ao espaço, como ele perguntou aqui? Como é que... Você entendeu a questão, professor? Sim, sim. Como é que a gente explica isso, então? O fato de Deus ter uma morada não significa que ele é limitado pelo espaço físico, né? Simplesmente significa que ele, na sua onipotência, ele quis habitar com as suas criaturas, né? Nós não temos realmente como entender, né, a onipotência, a onipresença de Deus, esses atributos divinos, né? Nós podemos compreendê-los parcialmente pela Bíblia, pela revelação, mas a nossa mente não alcança, né, para entendermos isso plenamente. Deus, ao mesmo tempo que é onipresente, ele tem a sua morada, que é o santuário celestial, e não tem como negar isso. Olha o que diz Hebreus 8, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu. Ou seja, Deus tem um trono, ele se assenta nele. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, o próprio Deus construiu esse santuário para ele habitar. Agora, como explicarmos, né, que um Deus transcendente possa habitar num espaço físico? Ele é onipotente, ele pode fazer isso. Tanto que a maior evidência disso encontramos na encarnação, né? Jesus, a segunda pessoa da divindade, o agente ativo da criação, se fez carne, de João 14. Né? Então, você vê uma certa incoerência, meu irmão, porque você está pensando como os gregos acerca da relação entre Deus e o tempo. E aí que está o problema, né? Os gregos e muitos filósofos cristãos veem o tempo como uma espécie de container. Digamos, uma caixa e Deus está fora dele. Só que essa não parece ser a visão bíblica. Tá? Eu não vou bater um martelo para você, porque este é um assunto que eu também tenho pesquisado para entender mais, né? Mas a questão da atemporalidade de Deus, como se o tempo fosse um container e Deus está fora, ela realmente não parece ser bíblica, né? A Bíblia apresenta um Deus que é transcendente, mas que se envolve no tempo humano, se envolve com o ser humano ao ponto de encarnar, não é? Então você vai ter que entender um pouco, assim, ler a Bíblia mais com a visão judaico-cristã. Se você ler a Bíblia com os olhos da filosofia grega, por exemplo, aí você não vai ver coerência realmente. Você vai pensar que Deus tem que ser totalmente atemporal, então ele não pode estar dentro de um espaço físico, mas não é isso que a Bíblia ensina. Tanto que a Bíblia mesma diz, ó, que Deus foi quem construiu esse santuário para ele morar. E esta morada de Deus também serve como um recurso pedagógico de Deus para nos ensinar sobre o plano da salvação. Tá? Então, quando você estuda a doutrina do santuário celestial e do santuário terrestre,
você vê que tudo é um recurso pedagógico. Cada parte do santuário, cada compartimento, cada ritual apontava para algo que Cristo faria no santuário celestial por nós. Então, leia a Bíblia com a visão judaico-cristã, tá? E aí você não vai ver incoerência em Hebreus 8, 1 e 2, por exemplo. Deus é transcendente, mas Ele também é onipotente e Ele pode decidir habitar num espaço físico, sem, com isso, ser limitado pelo tempo. Porque Deus se relaciona com o tempo de uma forma muito diferente da nossa. Ok, professor, ok. Faça a sua pergunta. Vamos juntos aprender e ver o que a Bíblia fala sobre tudo isso. Olha só a pergunta da Eloá que ela mandou pelo nosso Instagram. Quando Jesus veio em forma humana, ele tinha o Espírito Santo? Se ele é o Espírito Santo? Como é que é isso, professor? Como é que a gente explica isso para Eloá? Quando Jesus veio em forma humana, ele tinha o Espírito Santo? Se ele é o Espírito Santo? Como é que é isso? Jesus é o Espírito Santo? Antes, só quero deixar um texto que eu me lembrei agora, em relação à pergunta anterior, Jó 36, 26, ó. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Olha que interessante. Para o pensamento hebraico, Deus não é um ser, por exemplo, atemporal e que não tem idade. Simplesmente é dito que os seus anos não se pode calcular, porque ele existe desde a eternidade, ele sempre existiu. Mas os seus anos não se pode calcular. Então aqui não dá uma ideia de atemporalidade, tá? Então, analisa Jó 36, 26. A pergunta é a seguinte, professor. Quando Jesus veio Sim. em forma humana, ele tinha o Espírito Santo? Se ele é o Espírito Santo? Assim a Eloá pergunta. Não, Eloá, de forma alguma, Jesus não é o Espírito Santo. Tá? Seria uma heresia esta crença, tá? A Bíblia distingue claramente Jesus da pessoa do Espírito Santo. Vou te dar aqui só 2 textos a princípio, tá? Para você ver. João 14, 16. Vamos ler, eu gosto de ler, prestar atenção e destacar algumas palavras, ó. E eu, é uma referência a Jesus, né? Rogarei ao Pai, ou seja, ele está pedindo para outro, né? Eu, Jesus, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Não pode ser Jesus. Como é que Jesus vai rogar ao Pai para que o Pai dê a ele mesmo? Não tem lógica, ele já estaria aqui. Então Cristo, quando ia voltar para o céu, ele disse que rogaria ao Pai e ele daria outro Consolador. Ou seja, um substituto de Jesus Cristo aqui neste mundo. E interessante que outro, no grego, a palavra outro tem 2 palavras, né? Allos e héteros. Allos é um outro igual, héteros é um outro diferente, né? E aqui quando fala que o Espírito Santo é outro, está usando o termo grego allos para dizer o seguinte, que Cristo, que o outro Consolador é igual a Cristo em natureza. Então, se Cristo é um ser divino e pessoal, o Espírito Santo também é pessoal e divino. Então, aqui são 3 pessoas claramente. O batismo, Mateus 28, 19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Jesus, olha que coisa estranha, ó. Batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Filho de novo. Tem lógica. Né? E um outro texto que eu posso deixar para você, 2 Coríntios 13, né? Que Paulo também distingue claramente o Espírito Santo da pessoa de Jesus. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então,
3 seres distintos na Bíblia. Portanto, o Espírito Santo não é Jesus. Até também porque em Mateus 12, 31 e 32, Cristo disse que qualquer pecado e blasfêmia cometida contra Cristo, por ele estar em natureza também humana, seria perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Então é claramente 2 pessoas diferentes. Porque a blasfêmia contra um ser seria perdoada e a blasfêmia contra outro ser não seria perdoada. Então é impossível Cristo e o Espírito Santo serem a mesma pessoa. Muito bem, professor. Infelizmente não dá tempo de você responder mais uma pergunta, mas eu vou deixar ela no ar aqui e você vai ter que responder a semana que vem. A pergunta é do Tony, pelo Facebook. Ele diz o seguinte: você pode esclarecer a palavra Armagedon do Apocalipse? Agradeço a sua resposta, professor. Então ele quer saber sobre o Armagedon, mas infelizmente o nosso tempo não dá mais. A gente vai ter que se encontrar para responder essa pergunta a semana que vem, professor. Vai ser um prazer. Vamos estudar ali Apocalipse 16, 12 a 16, que fala do Armagedon. Que Deus abençoe a você, telespectador. Obrigado por ter acompanhado o nosso programa. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Obrigado por você participar. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, mas não desista não. Continue mandando a sua pergunta, que a qualquer momento ela será pescada. E lembre-se, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.